Queremos agradecer também ao amigo pastor Ivan, sua família, a oportunidade de estar aqui usando esta tribuna para trazer uma palavra de Deus e refletir em tudo aquilo em que o Senhor tem a nos conceder nesta ocasião. Deus abençoe a igreja, aqui no nosso templo central, a todos que se prepuseram de estar aqui, nesta casa, para engrandecer a Deus. Pedimos oração, que no abrir de nossa boca, para que o Senhor nos conceda uma palavra. Aos demais ministros e presbíteros, obreiros que aqui estão, Deus abençoe os homens de Deus. Meus irmãos, a gente fugiu um pouco da liturgia de sempre mencionar uma mensagem evangelística. E desde a semana passada, várias escalas que no decorrer da semana estávamos cooperando com o nosso pastor. E esta semana pensei num texto em que vem descrever, vem a ter e vem nos propor alguma coisa que sempre mexe com a nossa existência, com a nossa vida, com a nossa personalidade e coisas agregadas e etc. A gente observa no texto em que lemos aqui, que vem retratar para a gente um episódio que marca uma biografia que sempre é mencionada nos nossos cultos, que vem propor a vida do patriarca Jó. O texto que lemos, porque o que eu temia me veio ou sobreveio em alguma tradução, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive cansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio a mim a perturbação. Parece que o patriarca Jó, ele começa a descrever alguma coisa que lhe afetava internamente. Enquanto vivemos aqui, nessa vida, sempre haverá alguma coisa para nos afetar, tanto internamente como externamente. Mas parece que conta a psicologia que as coisas que afetam mais a humanidade é mais as coisas internamente. É mais as coisas que lhe afetam psicologicamente. A gente observa que em toda a esfera do patriarca, na vida de Jó, a gente observa Jó, um homem abençoado por Deus, um homem próspero, um homem que certamente Deus era com ele. O Senhor, ele o abençoava de uma maneira bem expressiva, e a gente observa que Jó era um homem que toda a sua vida, tudo aquilo que ele construiu, lhe favorecia de uma tão grande forma. Quando a gente começa a ter na vida do próprio Jó, a gente vê que o patriarca, abençoado por Deus, sem crises, um homem considerado um dos homens mais ricos do Oriente, possuía bens, possuía riquezas, que autodenominava a riqueza dos grandes homens daquela região desértica. A gente vê que a riqueza daqueles homens eram tão intensas, tão prósperas, que Jó possuía
7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e inúmeros servos que trabalhavam em sua casa. Parece que Jó não tinha nenhuma síndrome de perca. Jó vivia de uma forma sonhada que qualquer pessoa queria ver ou queria ter em sua própria vida. Talvez a vida de Jó invejava a vida de outras pessoas que gostariam de fato de ter, de possuir tudo aquilo em que ele tinha. Mas Deus, Ele sabe a quem dá. Deus sabe a quem dá. Existem pessoas que, só para a gente entender aqui, abrindo um parêntese, existem pessoas que Deus o favorece de uma forma tão intensa. Não é que riqueza tem o sinônimo de bênção, mas existem pessoas que conseguem ser ricas e não conseguem se afastar de Deus. Mas já existem outras que, quando não são e quando passam a ser, mudam de personalidade e vice-versa. Aqui o patriarca, ele é abençoado por Deus, próspero, intercedia pelos seus filhos. A preocupação de Jó referente aos seus filhos era tão intensa, era tão preocupante, que Jó, ele sacrificava a Deus pelos seus próprios filhos. Jó pensava que talvez os seus filhos pecassem diante de Deus, e ele automaticamente intercedia por eles para que o Senhor não os punisse. A família de Jó era bela, era uma família invejável, uma família próspera, uma família em que os filhos juntavam-se durante os finais de semana ou no cotidiano, iam à casa do pai, o abraçavam, o beijavam, reverenciavam o patriarca. Não somente isso, mas conta-nos a história da própria biografia do patriarca. Jó era respeitado por toda a cidade. As pessoas consideravam Jó como um homem instinto, um homem preparado para muitas coisas agregadas. Era um homem completo. Era um homem que, podemos assim dizer, sem defeitos, um homem que temia Deus, intercedia a Deus, era um homem reto em tudo aquilo a qual ele estava fazendo. Mas a história bíblica, a Bíblia começa a nos referir bem que, mesmo sendo rico, próspero, houve alguém que percebeu, viu que a riqueza a qual o patriarca obtinha era algo que não demonstrava uma blasfêmia, uma contestação contra o próprio Deus, e favores merecidos pelo patriarca e tantas coisas eram-lhe devidas, e não tinha motivos para reclamar, para duvidar do próprio Deus. Texto, a Bíblia nos apresenta aqui em Jó, capítulo 1, e o versículo 6, conta-nos o texto sagrado aqui relatado, que Satanás, percebendo que Jó não questionava, não blasfemava, não transgredia, não contestava os filhos abençoados, então ele parte para a alternativa, para apresentar-se diante de Deus e dizer que Jó só mantinha aquele relacionamento de paz porque tudo supostamente na vida daquele homem estava bem. Mas o que eu consigo enxergar aqui, para dizer aos irmãos, para comentar com os irmãos aqui nesta ocasião, é que Satanás, ele veio, mas cedo ou mais tarde alguma coisa precisa acontecer.
Mas cedo ou mais tarde, mesmo aquilo em que a gente quer que não venha, vem. Mesmo que a gente não deseja, eu não quero que isto nunca aconteça na minha vida, ela vem. Eu não quero passar por nenhuma adversidade, mas um dia você vai passar. Eu não quero passar por privação, mas um dia você vai experimentá-la. Eu não quero passar por lutas ou consequências, mas um dia, isso, sem sombra de dúvida, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Isso é fato, faz parte do convívio na natureza humana. Quem sabe, permita-me, com todo respeito aos irmãos aqui, quem sabe Jó nunca pensou em sua vida de passar uma consequência como essa. Bem financeiramente, os filhos abençoados, riquezas, homem respeitado, homem próspero, homem considerado, e passar por uma adversidade em que ele não queria passar, ele passou, ele enfrentou, ele absolveu, e agora somente a graça de nosso eterno Pai para ajudar o patriarca naquele momento. O texto bíblico nos diz aqui, Satanás agora interroga, menciona, diz que Jó mantém a fidelidade em Deus por aquilo que ele tem, pela riqueza que possuía. Mas o que me chama a atenção aqui é que Deus nos conhece, irmãos. Deus nos conhece. Deus nos conhece muito bem. Deus nos conhece muito bem. O que eu quero dizer a você aqui, nesta ocasião, mesmo que alguém venha dizer que talvez você não serve, que talvez você não preste, e que talvez você é isto ou é aquilo, mas Deus lhe conhece e sabe das tuas qualidades. Deus te conhece, Ele te conhece. Você não é aquilo em que talvez alguém ache que talvez nós somos. Alguém certamente ficará enganado conosco. Quando ele diz aqui, Jó está favorecido, abençoado por tudo aquilo que tem. E ele diz, o Senhor diz agora a Satanás, observaste, capítulo 1, versículo 8, observastes tu, o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. E Satanás agora diz, porventura teme Jó a Deus debalde? Ele começa agora a dizer a Deus, Jó é favorecido com tudo isso, mas Deus estava apresentando aqui coisas que somente Deus tem a capacidade de apresentar. Tu viste o meu servo Jó, homem temente, obediente, desvia-se do mal. Eu conheço Jó, eu conheço, eu posso dizer que o conheço, eu conheço Jó. Eu quero dizer a você aqui, Deus lhe conhece, sabe das tuas qualidades, Ele sabe quem é você, Ele conhece o teu perfil, a tua natureza, Ele sabe as tuas qualificações, Ele sabe as tuas características, Ele sabe quando você suporta ou não sabe quando você suporta, Ele sabe quando você diz ai, e quando sabe que você fica calado, Ele sabe, Ele conhece você, Ele sonda você na terra e mostra que Ele é soberano, Ele mostra, Ele é Deus em nós. Deus conhece você. Você pode dizer ao seu irmão que está ao seu lado, com muito respeito, Deus lhe conhece. Aleluia. A Bíblia nos diz aqui que Jó
Jó aqui era o protagonista. Jó não sabia o que certamente iria acontecer. Jó não sabia da situação a qual ele estava vivenciando. Eram coisas sobrenaturais em que Jó não sabia da imensurável conversa de Deus com o nosso adversário. Ele não sabia. Jó estava ali calado, estava ali experimentando dos favores de Deus, abençoando sua família, mas não sabia o que estava acontecendo. E conta-nos o texto que Jó, sem saber de nada, Deus agora concede a permissão a Satanás para ir e para tocar em tudo quanto Jó tinha. Jó perdeu. Jó, irmãos, Jó era um próspero fazendeiro. Jó perdeu filho, perdeu servos, perdeu gado, perdeu pastores, perdeu a casa, mas não perdeu a confiança em Deus. Jó não perdeu a confiança em Deus. Repito, Jó não perdeu a confiança em Deus. Ele não perdeu. É meu camaramarachora, é mandroré, minha candaramá. Jó não perdeu a confiança em Deus. Enquanto estavam agora as esferas ocultas da maneira sobrenatural para agir na natural, Jó não sabia de nada. E quando Satanás veio, ele veio para destruir, para matar, para aniquilar, para separar, para dividir, para arruinar, com tudo quanto o patriarca tinha. Quando a história bíblica nos refere e nos diz aqui, quando Jó percebe e vê todo aquele impacto em sua vida, dores, frustração, temores, traumas, poderiam se instaurar na concepção, na vida do próprio Jó, que estava ali absorvendo tudo isto. Mas Jó mantinha a sua fidelidade no Deus a quem o conhecia. Deus conhecia Jó, e Jó ainda tinha confiança no Deus a qual tinha algo em sua vida. Jó manteve. Aleluia. O texto nos apresenta aqui, nos agrega ao entendimento nosso, que tudo aquilo em que ele enfrenta, ele passa, as dores. Gente, eu queria que vocês pensassem comigo, como estaria o psicológico de Jó ali? Os filhos, as riquezas, os amigos, servos a qual ele tinha, os pastores, a administração da fazenda. Veja que perca Jó tinha, obteve, teve, acontecendo tudo aquilo desfavorável em sua vida, de uma forma tão espontânea, tão rápida. Hoje eu tenho e agora eu não tenho. Antes eu tinha e agora não tenho mais. Foi algo que tomou conta do próprio Jó de uma forma tão rápida. Quando as dores, os momentos, as dificuldades vêm sobre nós, elas vêm tão rápidas. As frustrações que passamos em nossa vida nos absorvem de uma forma tão rápida, se nós não tivermos cuidado, se a gente não estiver orando a Deus, buscarmos a Deus, elas vêm de uma forma tão rápida e tão rápida também nos levam. Existem pessoas que galgam ou estão em lugares tão elevados, quando as coisas acontecem, sai desencadeando. Quem está em cima começa a estar embaixo e começa cada vez mais a se degredir. E o ser humano, como ser humano que é, ele não quer estar por baixo,
Ele não quer passar por humilhações. Ele não quer passar por crises, por privações. Faz parte do nosso gênero, faz parte do nosso instinto. Mas Jó aqui, ele disse: eu aceito, eu quero. Se é para eu ter que passar tudo isso que estou enfrentando, eu passo. Eu vou passar. Porque eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. E vai se levantar para agir sobre a minha vida. Ele vai. Eu não sei como, mas Ele vai. Eu não sei a maneira, mas Ele vai. Eu não sei a forma, mas Ele vai. Eu não sei qual será a estratégia, mas Ele vai usar, Ele vai fazer, Ele criará meios. Ele é Deus que vai fazer tudo isso para mostrar a cada um de nós a sua soberana e a sua vontade sobre nossa vida. Ele vai. O patriarca, quando cai e quando ele percebe todos os motivos, acredito que o próprio Jó, é uma concepção minha, acredito que este medo de um dia ele pensar: eu construí tanto, eu me esforcei tanto para ser o que sou, e se um dia eu perder isto que construí, o nome que fiz, os amigos que conquistei, o mantimento que tenho, se um dia eu perder isso, aí ele começa a dizer: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Eu quero dizer, não quero causar um espanto a todos nós que aqui estamos, mas um dia, aquilo que a gente não quer passar, a gente vai passar. Um dia em que as pessoas que tanto nós amamos, um dia nós vamos se despedir delas. Um dia o medo chegará no momento em que nós estivermos ocultamente sós, em que a nossa mente estará tão vulnerável, em que nós vamos dizer assim: e agora? Como será? Qual é o rumo que eu vou tomar? Qual é a procedência que eu devo fazer? Mas quando você se sentir assim, lembre-se que existe Deus. Lembre-se que existe um Deus. Lembre-se que existe Deus para dizer a você: eu não passei com você, eu não ajudei você, eu não enfrentei a adversidade com você, eu nunca lhe deixei só. Eu não disse que você ia conquistar. Você conquistou. Você obteve. Você adquiriu. Você se esforçou. Mas reconheça, sempre foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. É Deus. Emi ramara câmara manore mantroré chorama câmara rácia. Eu quero que nesta ocasião aqui você reflita, você pense que um dia você pode estar em cima, mas amanhã você pode estar embaixo. Lembre-se que você hoje pode estar num lugar tão elevado e amanhã acontecer alguma coisa e ficar somente o pó. Mas eu quero dizer a você aqui: o seu Deus é o Deus dos montes, o Deus dos lugares altos, o Deus o Deus que está acima de tudo e de todos. Mas quando você também estiver no vale, Ele está lá dizendo: também estou aqui. Eu também estou aqui. Eu também tenho o controle também para lhe ajudar. Eu também estou aqui.
Aleluia! Eu sinto Jesus aqui. Jesus está aqui entre nós. Patriarca perde o que tinha. Correu o medo, a frustração, a perca, os danos, as consequências, os caos que estavam se instaurando na vida do patriarca. Mas Satanás sabia que Jó poderia reconstruir tudo novamente, e ele foi insistente em ir a Deus novamente. Jó, ainda mantém a sinceridade em ti, porque ele tem saúde, ele pode reconstruir as coisas novamente. E Deus, conhecendo Jó, é bom quando Deus nos conhece. Eu quero dizer a você uma linguagem bem nordestina: tu não é mole não. Deus sabe que tu é valente, corajoso. Está te dizendo aqui: estou renovando nesta ocasião as tuas forças. As tuas forças para tu se levantares novamente, diz o Senhor dos Exércitos. Força de Deus. Jó é absolvido agora com uma doença grave. Chagas, tumores em sua pele. Câncer na flora da pele, raizando-se sobre os músculos da própria carne. Em outras palavras, Jó literalmente estava fedendo, irmãos. A doença de Jó estava fazendo com que ele fedia. O mau cheiro exalava. Jó estava na poeira, irmão, na poeira. Tinha todos os motivos para transgredir contra Deus. Eu orei, jejuei, intercedi, fui um bom patrão, e agora, ao estado que me encontro, tinha todos os motivos. Mas o cabra era valente. Ele tinha um combustível na vida, que era Deus. Quando a sua própria esposa, mãe de seus 10 filhos, amaldiçoa teu Deus e morre, Jó disse: mulher, como falas, uma louca, falas tu. Foi Deus quem deu, foi Deus que nos abençoou, e também foi Ele que tomou. Seja reverenciado, adorado, adorado. Levanta a mão, levante. Adorado, adorado seja o nome dEle para sempre. Aleluia. Tu perdesses alguma coisa, tu se frustrasses com alguém, parece que as coisas não estão dando certo na tua vida, parece que o negócio piorou, parece que o negócio não está fluindo, parece que as coisas não estão acontecendo. É como arandro rémia, candaracala baracomia, soremeramantro ré, candaramai. Mas o teu Deus te diz aqui: eu estou te levantando, eu estou te levantando, eu vou mostrar que eu sou Deus da mudança, da mudança, da mudança, da mudança, da mudança. Aleluia. Escute, Jó era abraçado por seus amigos, abraçado pelas crianças na praça. A palavra de Jó tinha peso, mas quando ele perdeu tudo quanto ele obtinha, quando aquilo que sobreveio sobre ele veio para destruir, aniquilar a vida do patriarca, quando ele estava acabado, seus amigos tentando compreender porque ele estava passando por aquilo, ele faz Eliú,
Bildade querendo compreender toda a crise e a privação do próprio Jó. Mas conta-nos a história que eles também o acusavam, se havia algum pecado oculto, uma falha exposta, um dizer para manchar a trajetória da sua vida. Mas Jó disse: se Deus quiser, Ele pode me colocar em sua balança e vai ver a minha sinceridade para com Ele. Eu quero dizer a você aqui, é que a palavra de hoje, essa palavra de hoje a você, está sendo direta a você, está sendo dita a você, está sendo manifesta a você aqui. É que Deus pode mudar a tua situação para melhor. Ele pode mudar. O que eu acho impressionante é que há versículos muitos após que a Bíblia diz que Deus mudou a situação de Jó quando ele intercedia por seus amigos. Tu vai interceder pelos teus amigos? Eu vou. Estou doente, estou canceroso, estou com mau cheiro no corpo, as manchas na túnica, estou no pó, estou na poeira, mas eu vou interceder por meus amigos. E quando Deus viu a intercessão de Jó por seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó, mudou a situação do patriarca. Aleluia. Nessa ocasião aqui, eu queria saber onde está a pessoa que deseja ser mudado pela ação do poder da graça de Deus sobre a sua vida. Eu queria saber onde está a primeira pessoa que deseja ser mudado pelo propósito de Deus na vida. Eu queria saber nesta ocasião onde está a primeira pessoa que deseja absorver a graça, o poder, a essência manifesta de Deus em sua vida. E para você, meu irmão, que escutou esta palavra, eu quero te dizer mais aqui: confia no teu Deus. Confia no teu Deus. Não há mais motivo da gente retroceder. Não há mais motivo da gente voltar atrás. Não há mais motivo da gente dizer: quero parar, quero desistir, estou cansado, minhas forças já se acabaram. Teu Deus, pelo poder da sua palavra, Ele está renovando as tuas forças, te motivando nele, fazendo com que tu acredite que Ele tem poder para fazer aquilo que desejas, o teu coração. No nome de Jesus, quem crer nesta palavra aqui, quem acredita nela, quem acredita nesta palavra aqui, entenda que Deus permanece sendo o Deus sobre nós, no nome de Jesus. Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes, como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais,
Em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a Em Paz. Nós somos a IEADALP. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.